Tivemos o diagnóstico na ecografia morfológica. Portanto, Ok. que tivemos o diagnóstico da fenda labial, a fenda palatina não foi possível ver, portanto, tudo indicava que sim, mas só quando ele nasceu é que tivemos a certeza de que era fenda labiopalatina. Ok. Nós fomos preparando, porque sabíamos que eventualmente poderia não ser. A informação que existia na altura não era muita, não é? Portanto, nós fomos à procura de informação na internet e falámos com algumas enfermeiras, mas elas também não tinham grande experiência e estavam quase como nós em termos de informação. Difícil. Não é fácil. Mas há muita coisa que não é fácil e nós continuamos a tentar fazê-las, não é? É Isto depende verdade. dos nossos objetivos e daquilo que achamos que é o melhor. E eu achava mesmo, e continuo a achar, que o leite materno é muito importante e, ok, ele não consegue mamar de uma forma, eu vou tentar fazer de outra. Não é fácil porque é cesariana, a estimulação é diferente e eu estava se calhar meia hora para conseguir tirar 20 mililitros. Então, falar-vos um pouco desta Semana Mundial do Aleitamento Materno. O tema deste ano é proteger a amamentação, sendo que o lema é proteger a amamentação, sendo ela uma responsabilidade compartilhada, no sentido em que não só essa responsabilidade deve cair sobre a mãe, como o pai, como a família mais próxima, bem como toda a comunidade envolvente e que nem sempre, ou que deveria de alguma forma contribuir e auxiliar mais este processo de amamentação. Proteger a amamentação, uma responsabilidade compartilhada. Aqui no caso das fendas, sabemos que o facto da criança, do bebê nascer com esta condicionante pode trazer aqui mais algumas dificuldades em termos da amamentação, mas isso por si só não quer dizer que não seja possível e que não seja viável. É importante munir, dar informações, fazer consulta direcionada para esta questão específica, no sentido então de depois a mãe, quando se deparar com o bebê, com o braço, com o filho nos braços, conseguir então ter mais informação, e esse é um dos nossos focos aqui, é dar informação para que depois a mãe também consiga então de uma melhor forma tirar o melhor que conseguir desta questão da amamentação. A amamentação então nesta semana também se preconiza muito a questão de ser a amamentação essencial para a sobrevivência, para a saúde, para o bem-estar, não só do bebê, bem como de toda a própria comunidade. Vamos aqui convidar a Margarida, a mãe Margarida, para se juntar aqui a nós. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? E com a Margarida? Também, tudo bem. Consegue ver, ouvir, tudo ok? Sim? Sim, aparentemente está tudo em ordem. Pois bem, Margarida, feita esta contextualização, gostávamos que a Margarida nos falasse um pouco mais de si, ok? Enquanto mãe, aqui este processo do Rodrigo, não é? O Rodrigo agora já está com quantos anos? O Rodrigo está com 11. Então, Margarida, primeiro, quando é que vocês tiveram o diagnóstico da fenda do Rodrigo? Nós tivemos o diagnóstico na ecografia morfológica. Portanto, Ok. que tivemos o diagnóstico da fenda labial, a fenda palatina não foi possível ver, portanto, tudo indicava que sim, mas só quando ele nasceu é que tivemos a certeza de que era fenda labiopalatina. Ok. Nós fomos preparando, porque consegue ouvir-me bem, Patrícia? Tudo ok, Margarida. Nós fomos tentando preparar, porque sabíamos que eventualmente poderia não ser. A informação que existia na altura não era muita, não é?
Portanto, nós fomos à procura de informação na internet e falámos com algumas enfermeiras, mas elas também não tinham grande experiência e estavam quase como nós em termos de informação. Sim, e depois eu acho que cada criança com fenda, aliás, cada criança é única, não é? Ainda para mais com fenda, portanto, não é por terem eventualmente seguido uma criança que nasceu com fenda durante alguns dias que conseguem, a partir daí, saber que todos os passos que seguiram com essa criança são adequados a uma próxima. Claro, é tão diferente. Tem de ser algo individualizado. Exatamente. A criança é diferente, a mãe é diferente, a família é diferente e há uma coisa também muito importante aqui que é os próprios objetivos, não é? Esta área da amamentação é uma área também muito querida para mim, uma área que eu também tenho vindo a fazer mais formação específica. E o meu papel e o meu ponto de vista é de que aquilo tem de fazer sentido para aquela família, ok? Ou seja, eu dou informação, eu dou orientação, mas depois aquilo tem que funcionar para aquela família. Desde que ela tenha a informação, depois eles decidem como adequar àquela família. Pronto. Margarida, é nós termos essa informação, não é? Porque agora com o Atlas essa informação é possível e é fácil, não é? Na altura não era, eu não consegui, eu peço desculpa que eu estou ao pé de uma igreja, então não faz mal. Na altura não tinha grande informação. Eu fiz a preparação para o parto na maternidade Alfredo da Costa, porque sabia que o Rodrigo ia lá nascer e, portanto, quis fazer lá a preparação para ter um pouco esse acompanhamento. Claro. Eu acho que, se não estou em erro, foi um site britânico das fendas labiopalatinas, onde eu fui buscar mais informação. Apercebi-me que haviam determinadas tetinas que ajudavam eventualmente a alimentar o bebê. Andei à procura durante alguns meses dessas tetinas, não foi fácil, mas consegui reunir algumas. Reuni então, outras. Margarida, durante esse processo de pesquisa, direcionavam então mais para o uso de tetinas e não tanto para a amamentação ao peito em si, era isso? Agora já se fala mais na amamentação e já existem clínicas de amamentação, ajuda na amamentação e, portanto, a coisa eu acho que é vista de uma forma diferente. Na altura, como eu consegui apreender era que estas crianças tinham a maioria dificuldade em amamentar e que, portanto, o mais provável seria ter que lhe dar um biberon e mesmo esse biberon poderia haver dificuldades. O que deve ser muito assustador para uma mãe. Portanto, aí... Completamente assustador para uma mãe que amamentar ao peito pode não ser possível, pode ser difícil, mesmo com biberão também pode ser difícil. Meu Deus, não é? Uma mãe fica logo em estado de alerta máximo perante essas indicações. Se eu soubesse o que sei hoje, não tinha adquirido tetinas absolutamente nenhumas, não tinha feito nada disso porque não acho que seja necessário nem que seja o melhor. Isto da minha experiência. Na altura, como a informação era pouca e a que eu obtive era essa, o que eu queria era ter comigo tudo o que fosse possível para na altura, se precisasse, porque as tetinas eu demorei meses a obtê-las, portanto não é uma coisa que eu deixo às escadas e vá à farmácia e consiga uma tetina especial para uma criança com fenda labial ou palatina, etc. E portanto reuni esse material todo. E depois consegui que uma nutricionista da maternidade Alfredo da Costa tivesse uma breve consulta comigo e ambas estivemos a explorar aquele material. Portanto, ela não conhecia, eu também não, tivemos a ver como é que funcionava. Ela explicou-me que havia recém-nascidos prematuros que bebiam através de um copo e também nas crianças com fenda isso poderia ser viável. E pronto, e depois o Rodrigo nasceu e obviamente tentámos colocá-lo ao peito, aliás, durante várias horas. Foi uma tentativa durante bastante... Sim, já agora, Margarida, o amamentar era um objetivo da mãe? Era um objetivo, sim.
Ok. O que eu tentei sempre Só para foi. percebermos. Ok. Eu queria amamentar porque acho que as vantagens são muitas para a criança, para nós também, mas acima de tudo para a criança. E portanto Claro. eu queria sim amamentar, embora o que eu sempre tentei colocar na minha cabeça foi que cada coisa a seu tempo e podia não ser possível e portanto não queria que isso fosse um cavalo de batalha, não é? Se não fosse possível não seria, Claro. seria de outra maneira e portanto iríamos seguir em frente. Certo. Mas a Margarida então estava a falar desse momento em que o Rodrigo nasceu e depois então tentaram. Partilha então um pouco mais essa experiência, ou seja, esse relato em primeira pessoa de como é que foi essa sensação, as dificuldades sentidas. O Rodrigo nasceu de cesariana e, Certo. e portanto ele acabou por só tive ao pé de mim, mas depois levaram-no e eu subi para o quarto, etc. E ele na altura ficou com o meu marido e ele deu-lhe o primeiro biberon de Ok. leite. E na altura disse-me que tinha corrido bem, que ele tinha bebido bem, que o manteve mais direito, não é? Numa posição mais vertical, para não se engasgar. E isso para mim já foi uma vitória, porque o que eu sabia também é que havia crianças que tinham que ser alimentadas com sonda. Portanto, se ele já tinha conseguido pelo biberon, excelente. Agora vamos ver se também consegue na maminha, não é? Ok, ótimo. Sim, ele nasceu às 7 da manhã, nós estivemos todo o dia a tentar. Eu recordo-me que as enfermeiras vieram ajudar a colocá-lo em várias posições, tentar ver qual era a forma de preencher com a maminha a zona da fenda para criar vácuo, etc. Só que eu nunca senti nenhum poder de sucção, portanto, eu não sentia sucção absolutamente nenhuma. Ele nasceu às 7 da manhã, como disse, e com as mudanças de turno, etc. Depois era eu que tinha que explicar a cada enfermeira o pouco que Espalhar sabia. essa informação e dar essa Sim, informação. sim. Ok. E depois por volta das 7 da noite só, comecei a ficar um pouco preocupada, não é? Porque achei que ele já tinha nascido há algumas horas e que se eu não sentia sucção absolutamente nenhuma, dificilmente ele conseguiria mamar, não é? Embora eu não tivesse na altura experiência. Claro. E esse foi o momento mais estressante, vá, do nascimento do Rodrigo, foi porque foi difícil de convencer que não estava a ser possível, embora eu quisesse, mas que eu não estava a sentir e, portanto, ele com certeza não estava a ser alimentado e que se calhar tínhamos mesmo que lhe dar o biberon, não é? Porque já tinha passado muitas horas. Ainda assim, a Margarida conseguiu persistir nessa luta pelo aleitamento materno e ainda conseguiu dar aí uma volta, não é? Sim, Conseguiu porque então arranjar a estratégia. sim, a partir da altura em que eu percebi que ele tinha que mamar pelo biberon, o que eu pedi foi se me podiam dar uma máquina para eu começar a extrair o leite e também a estimular, não é? Porque com cesariana demora um pouco mais tempo e isso foi outra luta. Pois, acredito que sim. Sim, porque só no último dia, só ao terceiro dia que consegui que me dessem autorização para, para ir tirar leite. Pronto, depois continuei em casa, obviamente. Essa era outra coisa que eu já Margarida, e essa experiência da extração elétrica, não é? Como é que a Margarida vivenciava isso? Era fácil? Era difícil? Não é fácil. Mas há muita coisa que não é fácil e nós continuamos a tentar fazê-las, não é? É Isto depende dos verdade. nossos objetivos e daquilo que achamos que é o melhor. E eu achava mesmo, e continuo a achar, que o leite materno é muito importante e, ok, ele não consegue mamar de uma forma, eu vou tentar fazer de outra. Não é fácil porque é cesariana, a estimulação é diferente e eu estava se calhar meia hora para conseguir tirar 20 mililitros. É exatamente isso que as mães referem, ou seja, quando é por um parto de cesariana, em termos hormonais, é sempre um pouco mais difícil esta gestão e esta produção do leite. E associada à cesariana e a esta componente hormonal, também temos uma outra coisa que infelizmente ainda acaba por acontecer, que é a separação mãe-bebé, que acaba por também não facilitar nada todo este processo. Pronto, por isso temos, em termos hormonais, não é facilitador,
em termos de separação, que eles chamam da hora dourada, que é a primeira hora do bebê, infelizmente, a mãe e o bebê muitas das vezes acabam por estar Sim. separados, não é permitido, não é possível o contacto pele a pele, que também ajuda muito Uhum. aí a própria produção. E depois é exatamente isso que a Margarida falava, é completamente diferente ter um bebê a sugar na mama do que ter uma bomba elétrica a fazer extração. É completamente diferente. E nem todas as mulheres conseguem, por isso, Margarida, muitos parabéns, ok? Acredito que estas Consegui, meia hora consegui muito fossem. pouco, mas pronto, é uma Margarida, rotina que foi, nós foi o criamos. máximo que foi possível, por isso não foi pouco, foi o melhor que havia, por isso parabéns, Nós ok? parecia que Por toda estávamos essa a guardar dedicação. pepitas de ouro, não é? Aquilo nada se desperdiçava e eu às vezes dava-lhe o bocadinho que tinha conseguido tirar e a seguir fazia-lhe o biberon e dava o resto e depois quando ele dormia eu pegava novamente na máquina e pronto, ia tentando. Obviamente não consegui durante muito tempo porque eu acho que ao terceiro mês comecei a ter cada vez menos e, e pronto, e começou a ser cada vez mais difícil Claro. tirar, mas durante aqueles primeiros 3 meses alguma coisa foi possível. É, porque aqui depois também, em termos globais, como é que se processa esta questão da produção de leite? É o bebê na mama, vai estimulando e vai havendo produção, ok? E um bebê a mamar é completamente diferente de uma bomba. Por isso, quando nós fazemos apenas tração com bomba, é sempre um pouco mais difícil e mais exigente. E nem todas as mulheres o conseguem, lá está. E por isso aqui, a Margarida, há 11 anos atrás, já estava aqui uma plena defensora de proteger a amamentação, não é? E achei super giro a Margarida dizer que eram as gotinhas de ouro, porque é Porque mesmo isso. gostavam tanto de tirar, não é? Que era mesmo. Claro, E claro, eu claro que sim. recordo-me às vezes de me deitar e ainda ouvir o barulho. Eu tinha uma máquina elétrica, tentei com a manual e Uhum. depois também tentei com a elétrica, mas lá está, era tão pouquinho que compensava usar a elétrica, não é? E aquilo tem um som muito característico, não é? E eu às vezes estava quase a adormecer e parecia que ainda estava com o barulho da O máquina, ruído de fundo. Ok. porque cada vez que conseguia ia tentando tirar. Obviamente eu acho que nós devemos de fazer isso enquanto conseguimos, não é? E enquanto que é possível. Agora, eu, a partir do momento em que comecei a ver que estava a deixar de estar com o bebê, estava a deixar de sair com ele, estava a deixar de fazer inúmeras outras coisas que eu julgo que também eram importantes, preocupada com a extração do leite, e lá está, sendo que o resultado era cada vez menos, a partir dessa altura comecei a achar que já não era viável, não é? Que, Já não era funcional para a vossa exatamente. dinâmica. Ok. E então Sim, aí, sim. pronto, Acima de tudo, eu acho que as famílias e as mães devem ter informação, ok? E depois exatamente. as decisões e as adaptações devem ser de cada uma, de cada dinâmica, porque de facto estar meia hora, várias vezes ao dia, quando depois nós vamos olhar para o que conseguimos recolher e foram 20, também Sim. não é muito fácil, não é? Gerir essa questão. Um, e temos aqui também alguém a dizer exatamente isso, que é super difícil extrair o leite, sei bem como é, consegui por 6 meses e meio à custa de muita dedicação. Parabéns, Laura, ok? De facto, estas mães e nós mães que fazemos apenas essa extração mecânica, é mesmo de louvar todo aquele tempo que nós temos que despender. Lá está, como a Margarida estava a dizer, muitas das vezes ficam outras coisas por fazer, mas quando nós queremos muito a amamentação e nem que sejam essas gotinhas de ouro, adorei essa expressão, vou retê-la, Margarida. Acho que valerá sempre a pena. É mesmo isso. Margarida, falando agora para uma outra mãe que nos possa estar a ouvir, imaginemos uma mãe que esteja grávida e que, entretanto, já recebeu o diagnóstico de uma fenda. Que conselho agora, ok, depois disto que nós já fomos aqui falando, é que a Margarida gostava de partilhar?
que não faça como eu, não perca meses à procura de tetinas e biberons especiais e tudo e mais uma coisa que nós tentamos sempre estar salvaguardados com isso. O mais provável é não ser necessário. Um copo, É verdade. um biberon super normal, às vezes basta abrir ligeiramente mais, pelo menos no nosso caso foi assim que conseguimos o buraco Em termos da do retina. fluxo, ajustar o fluxo. Sim. E não vale a pena. Acho que. É verdade. Eu só tomava aqui a palavra e aproveitava para dizer o seguinte, que recebendo este diagnóstico, é possível nós orientarmos as famílias ainda antes do bebê nascer. E é possível nós fazermos uma consulta, ok? E aqui um terapeuta da fala, ou até mesmo uma conselheira de aleitamento materno, mas aqui lá está. Tem que ter formação, o ideal é ser um terapeuta da fala, não é? Que domina todas estas funções, que também tenha formação em aleitamento materno, que assim acaba por ser mais fácil conseguir orientar, ok? E aqui o que é que nós vamos fazer? Nós vamos dar informação à família, ok? De um bebê nasce com fenda ou vai nascer com fenda, é possível a amamentação? É possível, como poderá depois não ser possível, mas temos que fazer algumas adaptações. E era exatamente como a Margarida estava a dizer: não há duas situações iguais, não há dois bebés iguais, não há famílias iguais. Por isso, o que funciona com aquela criança que tem a mesma, também tem fenda labial, pode não resultar com a outra, ok? Porque depois aí há muitos fatores. Por isso aqui o ideal é isso mesmo, é procurar essa informação e essas consultas ainda durante o período gestacional, ok? Nem que seja para dizermos isto, e nós costumamos dizer isso, de não vale a pena munirem-se de todo um conjunto de tetinas, porque às vezes as mais simples são as que depois podem funcionar. E também não é por existirem tetinas especiais que o bebê vai ter que as usar, ok? Porque Exatamente. temos também outras formas de aleitamento, através de sondas, por exemplo, no peito da mãe, mas a introdução de uma sonda, não de sonda nasogástrica, ok? Portanto, temos esses kits de relactação, temos a questão do copo, a questão da colher, portanto, há todo um conjunto de outras opções, ok? Aqui também para tentar proteger a amamentação. Porque aqui nós sabemos que o amamentar então traz muitos benefícios, é certo, e nestas crianças, não é? Seria ainda mais importante nós conseguirmos estimular ali em termos de musculatura, embora a gente saiba que a condição não é a mais propícia, não é? Mas, qualquer das formas, não é por isso que não vamos experimentar e tentar. Mas isso nós só conseguimos se a mãe estiver munida de informação, a família estiver munida de informação e também os profissionais que se vão cruzando, não é? É inevitável. Eu acho que também é importante as mães pensarem e saberem que se não conseguirem, não faz mal. Exatamente, claro. O que eu senti na minha experiência própria foi que foi difícil, porque eu tive uma insistência muito, muito grande. E eu queria amamentar, mas a sensação que eu tinha era que alguém achava que eu não queria e que me estava a impor essa situação. Porque durante horas e horas eu tentei e estava disponível e segui aquilo que me foi pedido, só que lá está, vinha a primeira enfermeira e pedia para eu fazer de determinada forma, eu fazia, entretanto mudava o turno, vinha outra enfermeira e fazíamos tudo novamente, eu explicava que já tínhamos tentado, que não estava a dar, que eu gostava muito que fosse possível, mas que infelizmente daquela forma não ia resultar, e portanto eu acho que isso é capaz de deixar algumas a seguir ao parto, em que uma pessoa está mais, uma mãe está mais sensível, etc. Há os níveis hormonais, claro. No meu caso foi mais, não foi nenhuma experiência traumática, não quero com isto dizer, mas foi a questão mais difícil para mim. Mais difícil de gerir, claro. Sim.
Ou seja, a Margarida querer tentar e ver, sentir que não estava a ser viável daquela forma, não é? E Exatamente. estavam aqui a dizer, e é verdade, a informação reduz o stress, ou seja, nós também termos essas informações também ia ajudar, ia tranquilizar e até mesmo pensar noutras opções. Ok, Exatamente. então eu estou a fazer desta maneira, não está a ser viável, mas se calhar pode haver outras opções. Ok? E a Lara está aqui a partilhar connosco, e é verdade que nenhuma mãe é menos mãe por não dar mama. Claro, não estamos aqui a dizer de todo que seja dessa forma. É uma pressão grande, sim, e nada merecida. É verdade. Eu acho que aqui, como a Patrícia estava a dizer, eu acho que aqui o importante é a informação e não a pressão. A pressão não deve existir, porque esta era a decisão que eu tinha tomado, era de amamentar caso fosse possível, mas há quem não queira amamentar, há quem queira Exatamente. tentar, mas ok, se for uma coisa complicada que me vai deixar num nível de stress elevado, tudo mais, se calhar pesando na balança não compensa, não é? Sim. Eu tive um segundo filho sem fenda e consegui amamentá-lo também durante alguns meses, mas foi muito complicado. Eu tive que usar tetinas de silicone, eu sangrei muito, fiquei com as maminhas muito Bem feridas. usadas, ok. Sim. E cheguei a um ponto que a pediatra, que hoje em dia tem uma clínica de amamentação e, portanto, é pró-amamentação, Uhum. que me disse: "Não, Margarida, isto já não é para ti, não é para o bebê. Tu estás, isso magoa-te, estás a sofrer, não está a dar e, portanto, segue em frente, não vale a Claro. pena." É, uma das principais questões que leva ao desmame precoce ou ao não conseguir manter a amamentação é exatamente a dor, porque quer dizer, falam e nós ouvimos dizer, ai, porque é a melhor coisa do mundo, é super prazeroso, é o melhor momento do dia, e nós dizemos, mas dói, eu sei o que é isso, ok? Também na primeira pessoa, mas dói, há sangue, como é que é possível? Como é que eu vou gerir isto? Pronto. Por isso não é de todo fácil e embora eu agora também tenha estado a fazer mais formação nesta área da amamentação, a minha posição é a seguinte: eu de facto apoio a amamentação, ok? Mas eu não sou contra quem não amamenta, porque às vezes há um bocadinho essa posição de não, tem que ser a amamentação e tem que ser e tem que ser e tem que ser. A minha postura enquanto profissional e aqui também no Atlas Lipicast, o nosso objetivo é dar informação, ok? Exatamente. Uma mãe, é importante é que uma mãe saiba que, independentemente de ser com leite materno ou com leite de fórmula, o bebê vai ser alimentado, ele vai receber os nutrientes que precisa. Agora, é importante ela saber de que, de facto, há diferença entre o leite materno e o leite de fórmula. Ou seja, não é igual. O objetivo final em ambos é cumprido, que é a alimentação do bebê. Mas um leite de fórmula é um leite fabricado, enquanto temos um leite materno que é um alimento vivo e que se adapta às necessidades do bebê. Agora, se a mãe sabe destas diferenças, ok? E se ainda assim ela decide, com base nestas questões que sabe, que não quer, que não é para ela ou que já não aguenta mais, ok, tudo bem, mas desde que ela saiba e Só que tem que seja. ter uma decisão consciente, não é? E só se pode tomar Exatamente. decisões conscientes estando informados. É mesmo isso, é mesmo isso, porque lá está, como a Margarida dizia, não há, por vezes, condições para conseguir continuar. E hoje em dia, felizmente, também já há mais profissionais nesta área que fazem consultas e orientação exatamente nesse sentido. Pronto. E acho que se hoje estamos num dos dias da Semana Mundial do Aleitamento Materno, em que o lema é a proteção da amamentação, eu acho que se calhar ela também só pode ser protegida também porque há exatamente profissionais e mais capacidade para dar esse suporte às mães que é necessário muitas das vezes. E, Porque, e possivelmente uma mãe que tem a notícia ou que sabe de antemão que vai ter um bebê com fenda, se calhar uma consulta ainda grávida, uma consulta de amamentação ainda grávida, é de extrema importância, não é? Porque aí pode tomar uma decisão consciente, estar informada, saber quais são as opções que tem à sua frente
E acho que desta forma passar por este processo todo de uma forma muito mais calma, muito mais tranquila, Exatamente. sem qualquer tipo de stress acrescido e depressão e tudo mais. Claro, e como a Laura também está a dizer, e é isso mesmo, Sim. é super importante a ajuda de uma consultora de amamentação, ou seja, se já numa situação típica pode e em muitos casos é necessário, então quando temos um bebé que tem uma condicionante, não é, específica, ainda mais, ainda mais requer essa necessidade de, ok, eu não estou a conseguir, mas eu lembro-me que na consulta que eu tive falaram de que mudando a posição, tentando vedar a fenda labial, pode ser possível. Ok, então, como a Margarida dizia, eu não sinto de todo pressão, sucção do bebê. Ok, mas eu ainda quero manter a amamentação. Ok, então por que não manter o Rodrigo no peito e introduzir o leite extraído através de uma sonda diretamente no peito? Por exemplo, e aí lá está, vir um técnico ver o bebê, a mãe, direcionar e dar essas orientações. Por exemplo, ok? Ou direcionar para uma outra questão. Coisa que há 11 anos também não foi possível, não é? Porque era a Margarida que tinha que estar exatamente a contextualizar os profissionais. Mas é exatamente por isso que nós estamos aqui, que é para dar informação, partilhar convosco, estamos sempre ao vosso dispor para que essas histórias possam ir melhorando ao longo dos tempos, Eu que tive é um dos nossos já agora objetivos. só, falo com certeza Força, força! que esteja connosco, mas eu estava numa enfermaria com 8 mulheres, não é? E ao meu lado estava uma mãe que já ia no segundo filho e que, lá está, perto das 7 da tarde, viu que estava a ser tão difícil que ela disse: Margarida, dá-me o Rodrigo que eu amamento. Ok, Obviamente que eu não me vou esquecer da Cassiana claro. por todo o tempo que viva, não é? E eu já estava com ele, com o Rodrigo nos braços para o colocar ao colo dela, e acho que foi de uma generosidade Claro. da parte dela, porque ela tinha um bebê ali, ok? Todos sabemos que nas primeiras Sim, horas de sim, noite não é muito, aliás, ainda não é claro, leite, é um sim, colostro, sim. etc. E ela viu que efetivamente estava difícil Estava de difícil. alimentar e disse: está cá que eu alimento. E foi por poucos minutos que isso não aconteceu. Ok, ok. Que bom que essas pessoas vão cruzando o Mesmo. nosso caminho, não é? É verdade. É sempre fantástico e nós num período pós-parto, ainda por cima de uma cesariana, que lá está há todo aquele afastamento do bebê e depois nós próprias acabamos por não nos sentir na melhor forma, Sim. que é mesmo assim. Também gostamos de nos sentir amparadas e de não nos estarmos sozinhas e vermos que estamos com dificuldades a amamentar e ter uma mãe que se disponibiliza, há de ser assim uma sensação ao mesmo tempo muito boa, não é? De disponibilidade. Que máximo. Obrigada pela partilha. De generosidade acima de tudo, que eu acho É, que é é verdade. preciso ser muito generoso para fazer. É verdade. E também ter compaixão pelo outro, não é? De Sim. perceber que, de facto, como a Margarida também tentava e não desistia, por isso isto não acontece a todos, não é? Mas aí a Margarida também, como tentava e não estava a conseguir, moveu ali a colega do lado, um bem-aja para ela. Que máximo. Ok, aqui mais sobre então este processo, então já percebemos que depois a amamentação, o aleitamento materno prosseguiu então durante ainda algum tempo, com essas trações que acabam por não ser também fáceis, não é? Pronto. Mas então assim a Margarida também conseguiu gerir a informação, já não estava a ser funcional para a dinâmica familiar, para a Margarida, para o Rodrigo, e portanto optaram pela melhor decisão para ambos, no sentido de que lá está, continuamos a receber os nutrientes de uma outra forma, ok? As minhas gotinhas douradas de ouro, agora já não consigo ter mais. Pronto, e assim também ficou. Este processo da amamentação
ficou bem gerido, por assim dizer, Sim, Margarida, sim. agora olhando para trás. Sim, sim, eu tinha esse objetivo porque a informação que eu consegui na altura e que me percebi é que, em termos de defesas para a criança, é muito importante, não é? E é muito bom ter o leite materno. O Rodrigo nasceu na altura da gripe A. Ok. E outra informação que eu tinha era que convinha que ele fosse o mais saudável possível, porque caso isso não acontecesse, era muito difícil que ele conseguisse ser operado logo aos 6 meses. E Ok, na altura ainda era só depois dos 6 meses, pelo menos o protocolo que era seguido, onde o certo. Rodrigo era Uhum. seguido. E, e, portanto isso tudo fazia sentido, não é? Ok, vou tentar amamentá-lo, vou tentar manter o máximo que puder, mas pronto, consegui aquele tempinho e algo de bom há de ter passado. E há de ser positivo, não é? A partir do Claro que momento sim. em que não dá, ele também já estava mais crescido e pronto, e é uma tentativa. Claro, claro que sim. Eu acho O que mais importante é isso mesmo. A Margarida tinha esse objetivo, conseguiu de alguma forma adequar-se a esse objetivo. Ok, eu não consigo de uma maneira, mas eu tenho este objetivo e vou lutar em função dele, até que sim, depois deixou de fazer enquanto sentido. possível, sim, enquanto fizer sentido, Exatamente. exatamente. E também lá está. Se queremos proteger a amamentação também tem que estar enquadrada, num ambiente que seja pacífico para todos e que Sim, faça sentido. Por isso também é proteger a amamentação e o aleitamento. Ou seja, uma vez mais, a minha posição não é não, temos que amamentar, amamentar, amamentar. Não. Proteger a amamentação também é proteger tudo aquilo que envolve o bem-estar físico e emocional da mãe também é o mais importante, não é? Só sim. assim é que nós também conseguimos. Eu acho que devemos fazer aquilo também que nos sentimos bem. Claro, claro que Só sim. nos sentimos bem, não é? Obviamente há pessoas que se sentem bem de uma determinada forma, outras de outra, mas a balança tem que estar equilibrada. Não É é só. mesmo. Se não estiver equilibrada, ok, nós até podemos estar a conseguir dar leite materno, mas depois espalha muita outra coisa, não estamos bem, não temos tempo ao bebê, não nos sentimos bem, não, estamos com dores, etc. E é importante, eu acho que é importante ter uma mãe É verdade. dedicada. Manter esse equilíbrio. Sim, sim, É, exatamente. acima de tudo é isso mesmo. Ok, então agradecer a todos aqueles que se foram juntando aqui a nós. Nós fomos acabando aqui por falar, não fomos dizendo um olá a quem se ia juntando, mas obrigada a todos por se juntarem a nós. E acho que já estamos assim numa reta final. Reforçar então, uma vez mais, que hoje estivemos a falar sobre a amamentação, uma vez que esta semana é a Semana Mundial do Aleitamento Materno, onde o lema é a proteção da amamentação, e falámos aqui um pouco com a Margarida, que nos deixou o seu testemunho, que ela tentou e conseguiu, dentro do tempo que lhe fez sentido, proteger esse aleitamento materno, no seu filhote que nasceu com fenda. E que já sabemos que pode ser um caso ainda mais exigente, não é? E que nos leva aqui a outras situações. Ou não, Um, porque há ou crianças sem não, fenda que é cuja verdade. alimentação também é difícil. Há umas com fenda que têm facilidade em ser amamentadas, não é? Isto é. É, cada caso é um caso. E lá está, aqui nada melhor do que procurar ajuda quando essas situações vão aparecendo, de forma a que o objetivo da mãe, da família, possa ser cumprido. E tendo Exatamente. informação, também foi aquilo que nós falámos muito hoje, tendo informação, depois nós vamos conseguindo então gerir e fazer as nossas escolhas. Estão aqui a dar os parabéns à Margarida e ao Rodrigo. Obrigada, Lara. Obrigada. E então, assim me despeço em nome do Atlas e em meu nome. Obrigada, Margarida. Obrigada eu. Obrigada ao Atlas por existir, não é? Por colmatar esta grande falha que existia de informação. Obrigada pela dedicação de todos vós, do LIP e de todos, que eu acho, continuo a achar que é de extrema importância
e continuem. Obrigada também. Isto também só é possível porque vocês também vão estando aí desse lado, não é? Ou seja, nós temos a informação e estamos a levar a cabo todo este projeto, mas também ter o vosso retorno, e quando nós mandamos uma mensagem de bora lá fazer uma live e termos logo disponibilidade, por isso é de agradecer, está bem? Por isso, em meu nome, em nome de toda a equipa, um beijinho, Margarida, obrigada por está bem? Um beijinho e até à próxima segunda-feira. Cá estaremos então. Um beijinho, obrigada, com licença. Obrigada. Vem participar dessa comunidade Atlas Lipcast, um projeto de informação feito à tua medida.